Será que nós conseguimos aprender com os nossos próprios erros? E com os erros dos outros, nós conseguimos aprender? Hoje nós vamos falar sobre isso. Sejam bem-vindos ao canal Evoluir Estudos. Eu me chamo Débora e por aqui nós conversamos sobre o ser multidimensional que nós somos, o ser físico, mental, espiritual e emocional, e como uma área interage com a outra sim e nos trazem respostas. Basta que façamos a pergunta certa e observemos a resposta, porque ela sempre vem, pois não há pergunta que fique sem resposta. Bom, vamos falar sobre aprender com os erros. Nós estamos cansados de ouvir falar de aprender com os próprios erros. E ainda assim, muitas vezes nós repetimos e repetimos a mesma cabeçada, a mesma mancada. A gente acaba cometendo os mesmos erros até aprender. E parece que tem gente que não aprende. Mas não é deles que eu estou falando de nós aqui que estamos interessados em evoluir. Bom, aprender com os próprios erros nós sempre ouvimos falar. Mas aprender com os erros alheios, com os erros dos outros, é possível? Quem traz essa ideia é Augusto Cury. Ele nos orienta a que nós observemos a vida alheia, mas com o intuito de aprender. Não de maledicência, de fofoca, porque ninguém está livre de julgamento. Mas esse julgamento mental que nós fazemos tem que servir para alguma coisa. Nós estamos aqui para observar a vida, não somente a nossa, e fazermos trocas. Vamos pensar assim, vamos observar uma pessoa que, por exemplo, acabou de comprar um carro. Sim, em que circunstâncias? Será que vai conseguir pagar? Pagar o IPVA, seguro, gasolina, deslocamento, conserto? Será que ela pensou em tudo isso ou ela entrou numa dívida? Ela tinha esse raciocínio, esse planejamento? Se nós observarmos a vida alheia, nós vamos entender quais foram as tomadas de decisão que levaram ela ao acerto ou ao erro. E aqui nós estamos falando de erro. Quando nós prestamos atenção em alguém que está errando na vida, seja talvez num relacionamento que não dá certo, nós conseguimos identificar os problemas. Muitas vezes ainda julgamos e apontamos o erro, e se bobear, nós cometemos o mesmo erro na nossa vida, ou se fosse conosco, erraríamos. Nós julgamos os políticos. Será que nós estivéssemos no lugar deles, não seríamos corruptos? Não iríamos estar no sistema, entrando naquela jogada, ou teríamos a firmeza de nos manter invictos com os nossos valores e as nossas diretrizes? A gente pode observar e deve. Com os políticos, porque o país é nosso, nós temos o direito de observar. Mas vamos colocar esse aprendizado nas devidas proporções, na nossa vida, no nosso dia a dia. Será que nós temos essa firmeza de caráter, de valores nas mínimas coisas do meu dia a dia? Será que se eu for na fila de um posto de saúde, eu não vou pedir para alguém me passar na frente? Isso não é levar uma vantagem pessoal? Nós sabemos do atraso do sistema, sabemos das prioridades, das emergências, daquilo que nós estamos passando, mas é justo eu passar na frente de outra pessoa? São coisas simples do dia a dia que nós temos que refletir e observar, porque se alguém passa na nossa frente, na cara dura, ou com jeitinho de algum funcionário, nós não gostamos, porque a vítima nesse caso somos nós. Então vamos nos colocar no lugar do outro e imaginar nós cometendo aquele erro para observar e aplicar nas nossas vidas. E já que eu falei em Augusto Cury, que foi com ele que eu aprendi essa frase de aprender com os erros dos outros, eu vou falar um pouquinho mais a respeito dele. Augusto Cury é um psiquiatra brasileiro respeitadíssimo no mundo inteiro, palestrante, que traz os seus ensinamentos, ele crê na vida cristã, ele crê em Jesus depois de ter investigado a vida de Jesus e o lado psicológico, o lado emocional, e ele como um bom psiquiatra, psicólogo, pedagogo que tem na sua formação, ele traz esses conhecimentos. E eu vou mostrar 2 livros que eu tenho aqui dele, que eu separei para mostrar para vocês. Um é Filhos Brilhantes e Alunos Fascinantes. Filhos Brilhantes e Alunos Fascinantes. Aí eu vou ler só um pedacinho para a gente poder conhecer ele melhor. No outro livro,
Em Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury falou com pais, professores, psicólogos, pedagogos e médicos sobre o mundo dos jovens. Agora, com filhos brilhantes e alunos fascinantes, chegou a vez de falar com os próprios jovens sobre suas mentes, seus conflitos e desafios. Bons filhos conhecem o prefácio da história de seus pais. Filhos brilhantes conhecem os capítulos mais importantes das suas vidas. Bons filhos se preparam para o sucesso. Filhos brilhantes se preparam para enfrentar derrotas e frustrações. Bons alunos se preparam para receber um diploma. Alunos fascinantes se preparam para a vida. É lindo, né? Bons alunos são repetidores de informações. Alunos fascinantes são pensadores, íntimos da arte, da dúvida e da crítica. Em cada capítulo há histórias de jovens e adultos feridos pela vida, rejeitados socialmente, desacreditados, portadores de conflitos, mas que conseguiram encontrar força na fragilidade e dignidade na dor. As ideias de diversos pensadores como Freud, Jung, Piaget, Vygotsky, Platão, Sócrates, Santo Agostinho, Paulo Freire e outros influenciaram a construção desta obra. Talvez em alguns textos você se emocione, em outros se encante e outros ainda viaje, porque aí nós observamos a história alheia. Aqui atrás, né, tem esse resumo desse livro maravilhoso de Augusto Cury, o psiquiatra que nos orgulha no mundo inteiro. E aqui eu tenho o segundo livro de Augusto Cury, que é 12 Semanas para Mudar uma Vida. Ele dá até um programa de mudança, então nós não temos desculpa para não melhorar. E assim, não é um livro de autoajuda qualquer, nós temos aí milhares, muitos são bons e estes são excelentes, são brilhantes, afinal Augusto Cury é brilhante. Bom, eu trouxe aqui a minha contribuição para melhorar a sua vida. E aí, você consegue aprender com os erros dos outros e parar de ficar criticando? Bom, eu agradeço muito a sua atenção. Comente aqui, coloque seu compartilhamento, traz aqui a sua contribuição para que nós possamos entender o que você pensa. Tá bom? Até mais!